Bom, então vamos retomar aqui a discussão que a gente estava com ela. E eu falei que ia voltar a partir de uma palavra, né, que aprender é assimilar. Eu não sei se quem falou que era assimilar teve essa intenção, mas esse é um conceito muito importante que na semana que vem a gente vai trabalhar no âmbito da teoria do Piaget, né, da epistemologia genética. O que acontece? Teve gente que falou aí que aprende em todo lugar. Eu não lembro quem foi, mas falou que em todo lugar, está no ônibus e tal, aprende. Veja, o processo de aprendizagem é um processo extremamente oportunista. O que eu quero dizer com isso? Ele se vale de toda e qualquer oportunidade para poder acontecer. Isso porque nós, seres humanos, nós temos uma capacidade que é quase uma necessidade, fazendo um paralelo aí com a questão da biologia. O nosso sistema, vamos falar assim, biológico, ele necessita a todo momento de alimento para que ele possa continuar funcionando. Metaforicamente, o saber, né, o conhecimento, é como se fosse o alimento do nosso sistema cognitivo. Quem fez esse paralelo a primeira vez foi um biólogo metido a psicólogo, que é exatamente o Jean Piaget. E semana que vem a gente vai falar dele com mais detalhes. E ele falava que o sistema. Há uma continuidade entre o sistema biológico e o cognitivo, no sentido de que determinadas estruturas se parecem muito. Do mesmo jeito que nós, quando precisamos de alimento, nós ingerimos um alimento, e esse alimento ele é por nós assimilado. Mas veja, a assimilação que nós fazemos do alimento modifica a gente, que agora a gente é outra coisa, a gente com esse alimento é diferente do que era antes, mas modifica também o alimento. O alimento não vai para dentro da gente tal qual ele era fora. Nós precisamos de um processo para sermos capazes de assimilar esse alimento. Concorda? Se esse alimento for muito, muito incompatível com os nossos sistemas, se for um veneno, por exemplo, um veneno, o nosso sistema biológico não está preparado para recebê-lo. Ele desajusta completamente o nosso sistema, que a gente morre. Mas se esse alimento for parcialmente compatível, a gente pode, de fato, assimilar, a gente modifica e a gente modifica esse alimento. Há um paralelo muito forte disso com o nosso sistema cognitivo, que fica a todo momento precisando de se alimentar. Alimentar de quê? De coisas, de fatos, de dados, de conversas, enfim, de qualquer coisa externa a nós. Nós somos o ser humano é um ser de relação. É um ser que precisa tanto de outros seres humanos quanto dos objetos do mundo físico. A gente é curioso por natureza. Eu costumo brincar até quando eu trabalho com formação de professores de ciência e tal, que as crianças são muito curiosas. Elas amam ciência até estudar na escola. Tem alguma coisa errada. Porque a curiosidade ela é inerente ao ser humano. Querer saber, a gente precisa. Então, há um sistema cognitivo semelhante, em parte, aos nossos sistemas biológicos, que também busca as coisas, traz as coisas para dentro. O nome que o Piaget dá a isso é assimilação. Assimilação não é simplesmente pegar um conhecimento tal qual ele é aqui e passar aqui para dentro. Não é isso. O processo de assimilação, tal qual o processo de alimentação, implica numa alteração do objeto. Assimilar é, antes de mais nada, interpretar. Interpretar de que jeito? A partir do que a gente já sabe. Tudo que você aprende a partir daquilo que você já sabe. Mas ao aprender, você não é simplesmente o que era, mais esse conhecimento.
Você é uma coisa diferente. O aprendizado, quer dizer, a assimilação desse objeto, tanto modifica o objeto, porque ele precisa de ser interpretado para ser assimilado, quanto modifica você, não só em termos de quantidade de conhecimento, mas em termos de possibilidades de novas aprendizagens. Por isso que eu estou dizendo, você quando assimila um conhecimento, você não é simplesmente o você antes mais o conhecimento. Você é mais do que isso, porque você está aberto agora a novas aprendizagens que antes você não conseguiria fazer. Então, olha que bacana, né? A assimilação, tal qual compreendida pela psicologia cognitiva, não é passiva. Não é simplesmente entrar no seu sistema cognitivo uma coisa que estava lá fora. Você só consegue aprender interpretando. É daí que vem toda essa noção que vocês falaram, teve gente que falou aí, do famigerado erro. Erro só existe quando a gente coloca um quadro teórico de referência de fundo. Para a pessoa que está fazendo a coisa, ela não está errando, ela está fazendo do jeito que ela acha que é o certo. E, portanto, se a assimilação ela é uma interpretação, o que nós chamamos de erro é uma etapa necessária para se chegar na consolidação. Porque o Piaget, ele apresenta dois mecanismos complementares, que é o da assimilação. Só que quando você assimila alguma coisa, eu vou dar exemplo depois mais concreto, quando você assimila alguma coisa que não é totalmente compatível ao que você acreditava, sabia, queria, isso que você assimila parece que te provoca, te machuca, te incomoda. Então ela vai provocar em você uma alteração, que a gente chama de acomodação, para que esse novo conhecimento possa ser, de fato, integrado a você. Então, olha que interessante. Eu me lembro até hoje, certo, assim, claramente, no dia que eu tomei consciência que a Terra era redonda. Eu era moleque. Eu estava vendo Cosmos, estou entregando a minha idade aqui, seriado da Globo, passava domingo de manhã, antes do Globo Rural. E Você é o Carl velho, hein? Sagan, sou bastante velho. Mas eu gostava, cara. Eu sempre fui, eu nunca fui normal na minha vida, assim. Eu lembro que na quinta série eu falava que eu queria ser físico. Olha que coisa. Gabriel, você tem certeza que a Terra é redonda, cara? Não, mas na época me falaram isso e eu tomei, sabe, entendeu? Você não pode ficar afirmando isso, você pode. Essa coisa não pode ser afirmada. Na verdade, nós sabemos que ela é plana, né? Mas porque tá gravando, vai que chega lá no povo lá, né? O pessoal viajando Exatamente. Fala que ela é plana, fala que ela é plana. O voo da SpaceX é para comprovar isso. Que a Terra é plana. Mas olha que barato. Eu lembro direitinho isso. Eu era muito criança, mas eu estava no terreiro, estava jogando, brincando de bola, e eu olhei assim para cima, uma coisa assim. E aquele negócio da Terra ser redonda estava na minha cabeça, e eu falava assim, gente, mas se ela é assim, né? Então por que eu não estou caindo? Então, esse conhecimento novo de que a Terra era redonda foi assimilado. Quer dizer, eu assimilei aquela informação porque eu sabia o que era redondo, eu sabia o que era terra, eu sabia, sabe? Então, assim, tinha uma série de conhecimentos anteriores que me permitiu assimilar aquele conhecimento novo, né? Vamos falar assim. Mas isso me incomodou. Me incomodou profundamente. E no episódio Cosmos, né, nos episódios, tem um momento que ele explica esse negócio da gravidade e tal, e por isso que você não cai, você está grudado na Terra e tal. Que só nesse momento seguinte eu pude, de fato, acomodar e aquilo deixou de me encher a paciência. Mas eu fiquei um tempo, assim, bastante incomodado com aquilo. Esse incômodo que o conhecimento gera, o Piaget chamava de desequilíbrio. Ele falava que o nosso sistema cognitivo tende a buscar o equilíbrio, mas é um equilíbrio dinâmico, por isso que ele chamava de equilibração, era um processo. Toda a informação que chega para nós
e que é assimilada e que não é totalmente compatível com o que você acredita, você sabe, você quer, gera para você um incômodo. Por isso que eu, particularmente, não concordo com a ideia de que aprender é prazeroso. Aprender não é prazeroso. Desculpa aí. Aprender é você Não. desvestir de coisas que você achava que sabia, que estavam muito bacanas para você, e te exigir construir outras coisas. Usar o que você aprendeu num segundo momento é prazeroso. Aplicar o conhecimento e obter algum resultado com ele é prazeroso. Dar conta de explicar algo que você não dava antes é prazeroso. Mas no momento do desequilíbrio, o desequilíbrio é chato. Ele incomoda. E não tem jeito. Se você não desequilibra, se você não desestabiliza o sujeito, não há razão para aprender. Veja, eu sei um monte de coisas. Se eu não for desestabilizado em relação àquilo que eu sei, para que eu vou gastar energia? Isso é custo cognitivo, é custo energético. Para que eu vou gastar energia para pensar uma outra coisa se eu não estou desestabilizado? E se eu não estou desestabilizado e não aprendo nesse sentido que eu estou dizendo, mas eu tenho que me dar bem na escola, me resta uma única chance: decorar e repetir igual ao que o professor quer, porque eu tiro nota. Mas tirar nota não é igual aprender, necessariamente. Então, é importante a gente tirar, a gente estabelecer essas diferenças. O aprendizado acontece nesse momento em que você assimila o objeto e isso provoca em você alguma modificação. Se eu falar para vocês somente coisas que vocês já sabem e estão, de alguma forma, já estabilizado, isso não é aprendizado. É só reiteração daquilo que você já sabe. Tá joia? Aprender significa ser modificado e modificar, obviamente, o objeto. E é por isso que não existe uma aprendizagem que seja exatamente igual à outra. Eu tenho certeza absoluta, nós estamos aqui 25 pessoas, né? Eu estou falando uma coisa, 24 pessoas estão ouvindo, né? Eu tenho certeza absoluta que cada um, em função do que já sabe, do que já estudou, da sua história, das suas convicções, vai conseguir sistematizar isso de uma maneira pessoal. A gente que é professor, às vezes acontece isso, um aluno chega para você e fala: professor, na aula de ontem você falou isso assim, assim? Falou: não falei isso não. Falou, professor. Falei: não, senhor. Aí tá achando que o cara tá zoando com você. Ele não tá zoando com você, porque de fato ele assimilou aquele objeto a partir disso. A gente, como professor, às vezes usa uma ironia, mas o cara não percebe que é uma ironia e acha que você está falando sério. Já cansei de fazer isso, fazer uma adaptação assim, mas às vezes falar: o governo Bolsonaro é bom, né, gente? E o cara me pergunta depois: mas você acha mesmo bom? Não. Sabe? Então, assim, é importante pensar que aquele sujeito individual que está ali aprendendo naquele momento, ele tem uma história. A Débora colocou aqui, né? Então, ao desconsiderar a história do sujeito, suas relações de trabalho, produção, cultura, vivências, eu desconsidero também que essa assimilação será diferente e precisamos trazer essas diferenças para a sala de aula, inclusive ao pensar numa formação omnilateral. É isso, é isso mesmo. Veja, há algumas críticas, sobretudo de marxistas, ao Piaget, tá? Que falam que o Piaget ele era muito ligado à questão do sujeito. Lá. Eu acho uma crítica muito rasa, muito mal fundamentada, tá? Porque a Débora conseguiu resumir aqui muito bem mesmo, uma interação muito possível e muito clara entre as ideias piagetianas e as ideias marxistas. Então, veja, a pessoa que está ali, apesar da gente ter alguns mecanismos universais de aprendizagem, a maneira como esse mecanismo vai rodar em cada sujeito é diferente. Percebe? Porque, assim, o jeito que eu assimilo, assim,
o mecanismo da assimilação existe em todos nós. Nós temos esquemas de assimilação. No entanto, a interpretação que vai ser feita, ou seja, a assimilação que vai ser feita de um determinado objeto, depende daquilo que você já sabe, daquilo que você já quer, das suas histórias, do que você está querendo, dos seus anseios e por aí vai. Então é importante a gente separar muito bem memória de aprendizagem. A memória é importante? Claro que é. Ela é essencial para a gente, o ser humano precisa, né, se vale da memória de uma forma muito forte. Agora, saber de cor não significa, não é igual a aprender. E a gente estuda, faz mestrado, doutorado, e aí vem o Beto Guedes numa música e diz isso de uma forma lírica e resume tudo que a gente queria dizer quando ele diz: a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Sol de primavera. Ronan? Eu queria, se me desse licença, Gabriel, fazer um convite aos nossos alunos. Faça. Eu tenho visto que eles estão colocando uns comentários no chat. Em vez de pôr no chat, levanta a mão e comenta. Porque, às vezes, esse comentário que vocês fazem no chat pode trazer para a gente discussões legais aqui dentro do processo, né? Eu gosto muito de trabalhar com interação. A Gilcéia fez vários comentários ao longo da aula de hoje, muito bons, viu, Gilcéia? Gostei. Eu vi aqui, por exemplo, que a Débora acabou de fazer um comentário super bacana. Então, assim, gente, levanta a mão que a gente já para, assim, já deixa falar, então, porque essa interação é importante. Às vezes não dá tempo de todo mundo ler do chat e passa, né? Eu vi aqui coisas muito bacanas, gente. Se o Gabriel me permitir, Gabriel, fazer essa inserção aí. Lógico. E seria bacana se vocês fizessem isso. Melhor do que ficar pondo no chat aqui. Essa aula nossa, o gostoso dela vai ser a interação, né? É para a interação que a gente vai construir coletivamente o conhecimento, tá? Era isso, Gabriel. Show de bola. Show de bola, Ronan. Então, assim, a gente não consegue uma assimilação completa, necessariamente, da primeira vez que a gente encontra um objeto. Então, um exemplo é a aula de hoje mesmo. Foi aquela primeira aula de metodologia que a gente deixou muita ponta solta. E é isso mesmo. É para deixar mesmo, porque o objetivo é esse. No momento em que você tem uma ponta solta, significa dizer que, de alguma forma, você está desequilibrado. E você vai procurar uma resposta sua. E aí, no segundo momento, a gente volta com essa discussão, igual semana que vem, nós vamos discutir mais aprofundadamente isso. Então, é uma chance que a gente tem de produzir essa nova acomodação, mas é um novo momento de equilíbrio, mas é um equilíbrio mais forte, né, mais amplo do que o anterior, porque você tem mais possibilidades. Por isso, o Piaget chamava essa nova equilibração de equilibração majorante. Majorante no sentido de que você tem mais possibilidades de aprender, né, outras coisas. Matheus, diga lá. Eu faço uma análise do processo de aprendizado nosso, desde a primeira aula até hoje. Então, aí o que acontece? Quando eu fui ler o texto hoje, para outra disciplina lá de memórias, né? Eu achei assim, interessantíssimo que a disciplina de bases conceituais, né? Como é que ela foi importante para ler o texto e na hora que eu li, você entender realmente o significado das palavras que estão no texto, né? Porque uma coisa é você ver o significado e você entender mais ou menos. Uhum. A outra coisa é você ter lido um texto, você ter argumentado, discutido. Aí na hora que você chega no nível de amadurecimento muito interessante, né? Que na hora que você vai ler, por exemplo, eu fui ler esse texto para a aula de hoje mais cedo, eu assim fiquei impressionado, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E agora você falando aí na aula, estou refletindo aqui à medida que você vai falando, né? E eu vejo muito isso dessa coisa que as pessoas decoram as coisas, né? Mas, na verdade, elas não aprendem as coisas e o significado das coisas, né? É isso que eu acho diferença também na questão, falando da cidadania, né? O cara interpretar a Constituição e o cara ler a Constituição, né? Tem uma distância muito grande aí. A dificuldade nossa do ensino, às vezes, é essa, né? Uhum. Você fazer com que as pessoas compreendam quem produziu aquele documento, o que a pessoa estava pensando, o que ela estava querendo,
Para isso Sim. você tem que ter essas bases todas solidificadas na sua vida de estudante, né? Com E às certeza. vezes falta muito nessa trajetória e isso traz essa deficiência nos currículos escolares. O... Você sabe que Piaget falava que existiam dois momentos da aprendizagem. Um quando você aprende mesmo e outro quando você toma consciência que você aprendeu. É. E isso é uma coisa muito legal, porque você toma consciência que você aprendeu no momento que você usa esse conhecimento para resolver um problema. Né? Que você não sabia resolver antes, ou que você nunca tinha pensado nisso. Então, assim, isso é uma coisa muito interessante. A outra coisa, que aí o Piaget tematiza menos isso, o Vygotsky vai falar muito sobre isso, que é a função da linguagem desse processo. Então, assim, quando o Ronan fala assim, ó, não escreve não, fala, porque a linguagem tem uma função, que é essa que a gente tem aqui, de comunicação, é óbvio. Mas a linguagem, ela tem uma função, talvez mais importante, ou tão importante quanto, que é a de organização do pensamento. Então, tem muita coisa que, às vezes, você acha que sabe, parece que está legal na sua cabeça, mas quando você precisa escrever, quando você precisa de falar, não sai, fica truncado. A linguagem te ajuda. Então, assim, uma das formas legais de você ver se você aprendeu mesmo e tal, é conversar com outra pessoa a respeito. Então, essa coisa da interação, a escola é sócio-interacionista. O que quer dizer isso, no final das contas, né? Uma escola que, de fato, seja sócio-interacionista, acredita que, primeiro, esse modelo de aula que você fica um atrás do outro, vendo a nuca do outro, e o professor falando lá, o professor entra, fala um monte de coisa que ele sabe e vai embora, não é o modelo sócio-interacionista. Porque a ideia é você provocar interações para que, pelo uso da linguagem, seja possível haver essas trocas. E aí, aquele entendimento parcial de um, entendimento parcial do outro, chega uma hora que o conhecimento ele é de tal forma partilhado que você já não sabe mais esse conhecimento é de quem? É seu? É meu? Sabe? E é isso. Fica uma nosfera ali, você cria um ambiente, né, de aprendizado. E Dalino, você levantou a mão, depois Claudete. Então, eu estou aqui viajando e a partir da provocação do professor Ronan, eu achei por bem expressar um pouco assim a alegria da aula, não só dessa de agora, mas de hoje à tarde, e como é que ela, assim, para mim, por exemplo, ela se complementa muito bem, né? Hoje à tarde a gente falou, inclusive discutindo essa questão da base nacional comum curricular, né? E a gente falava um pouco sobre essa questão do papel do professor, né? Aí eu anotei algumas palavras muito importantes, assim, que por exemplo, a economia epistêmica, né? Você aligerar o processo de conhecimento, do aprendizado. Aí outra palavra muito importante também, assim, é o tecnicismo aplicado, né? Depois o ativismo pragmatista, e o especialista reprodutor, né? Você se especializa em algo e mais nada, e parece bem um pouco isso, né? E tudo algo que identifica o que define a identidade, né, do educador e tal. Então, nessa perspectiva de educador, quando a gente traz a questão hoje as palavras, né, o predicativo, o operatório, e essa questão agora da assimilação, né? Aí eu me lembro de uma situação, vou contar rapidinho assim, uma experiência, né? A gente trabalha hoje com a pedagogia da alternância, que ela parte de a pedagogia da alternância, a concepção dela, ela não parte de teoria, ela parte de um empirismo. É um jovem em 1935 no interior da França que cuidava de uvas e ele chegou para a família e diz: olha, eu não quero mais estudar porque eu não consigo perceber na escola nada de interessante que possa agregar aqui a minha atividade. E aí a única alternativa que essa família e outras famílias encontraram foi procurar um padre. E o padre então diz: olha, eu vou... Aí começou com esses jovens, diz assim: olha, quanto que vocês produzem de uva por ano? Eles não sabiam.
justamente porque a escola não dava para eles esse fundamento, né? Então, qual é a adubação que se usa no plantio de uva? Quanto de água que se irriga na uva por ano? Eles não sabiam. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar no papel tudo que vocês conhecem sobre uva e vocês vão colocar na forma de um questionário tudo que vocês gostariam de saber sobre o plantio de uva. E aí, quando essa juventude concluiu isso, ele disse assim, agora vocês vão para casa, pesquisa isso com seus pais, com seus avós e tal, e daqui 3 semanas me tragam. Né? E assim eles fizeram. Aquilo que eles tinham dúvida, então eles voltaram e fizeram uma socialização desse conhecimento. Naquele momento ali, o padre percebeu, olha, aqui nós temos uma verdadeira aula, né? Porque eles estavam aprendendo um com os outros. Só que ficaram pontos-chave que precisavam de aprofundamento. Então ele disse, agora eu vou buscar pessoas, mas então, por exemplo, se eu quero cuidar da praga lá do meu parreiral, não adianta eu trazer um engenheiro agrônomo que saiba a teoria sobre a produção de uva. Eu preciso procurar alguém que produz uva e que já resolveu esse problema. Então você vai ver que tudo isso que a gente está falando aqui tem, assim, para a pedagogia da alternância, quando a gente discute, por exemplo, a pedagogia da autonomia, né? Tem tudo a ver. Assim. Então eu queria só trazer esse elemento que é muito importante, assim, da aula de tivemos hoje à tarde e agora. Perfeito, Dalino, perfeito. É engraçado porque hoje em dia muita gente apregoa como uma grande descoberta da didática moderna as metodologias ativas, que são boas, mas que elas, na verdade, bebem em fontes como essa. Né? Então, assim, tem uma razão de ser, ela não é uma coisa criada totalmente nova, né? Mas ela é baseada exatamente nessas questões. E você está tocando num ponto que eu ia falar no finalzinho, mas que, enfim, né? A aula é isso, né? A gente vai para um caminho. Eu acho que o planejamento didático é bom para você saber por onde você começa, né? Para onde você vai depende do rumo da aula. Mas que é a questão do contexto, que é a questão da motivação. Né? A gente apesar do nosso sistema cognitivo ele ser altamente aberto para assimilações, o ser humano é assim, a gente também tem o poder de focar a atenção em uma coisa e não na outra. E, sobretudo, coisas que nos interessam, que nos dão... que a gente pensa que vai nos ajudar, que vai ser bom, que vai ser gostoso, que vai ser legal, que vai ajudar a resolver um problema concreto. Né? Então, assim, a ideia do contexto das aprendizagens, né? Dos problemas, das problematizações, né? São chaves essenciais para que você possa, uma palavra usada lá por um suíço chamado Philippe Perrenot, criar disponibilidade para aprender. E isso também é algo importante. Quer dizer, o sujeito, o ser humano, ele tem essa capacidade, né, de canalizar a sua atenção. Você pode querer prestar atenção em algo e não em outro, desde que você veja ali algo que seja possível de ser entendido, algo que seja bom para resolver um problema. Né? Então, quando você coloca essa questão de vamos perguntar para os caras, vai lá para sua casa, vê lá o que você acha, traz para mim o problema, é uma maneira que você tem de criar um ambiente colaborativo, um ambiente propício, né, para a aprendizagem. Isso é muito importante. Claudete. Ah, tá. Aqui, mas que ótimo, Idalino, que você falou, viu? Eu te provoquei lá no iniciozinho, tá? E aí ele acabou falando, ô Gabriel, porque eu acho assim, maravilhosa a pedagogia da alternância, né? E isso aí que o Idalino falou é muito interessante, né? A forma que eles trabalham, né? Os saberes, né? O conhecimento lá, bem na prática, né? E depois vai para o conhecimento científico, né? Aliás, é tudo ao mesmo tempo, né? Então eu acho isso muito, mas muito interessante. Então, valeu, Idalino. Mas a outra coisa que eu ia dizer foi com relação à fala do Mateus, né, que a gente estudou
né, um texto hoje na aula do Pablo, né, do Eliezer Pacheco, sobre a criação dos IFs, e eu me vejo nessa situação aí que você está falando, né? Quando começou, né, o nosso curso, né, eu ficava assim boiando, né, quando falava nessas questões de politecnia, né, tudo isso que vocês falam, né, de Marx, não sei o quê, aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí, com o desenvolvimento, né, de tudo, da leitura dos textos, e quando chegou, né, na discussão de hoje, né, como que eu percebi, né, essa assimilação aí do conhecimento. Então, assim, eu já passei a olhar, né, de uma forma totalmente diferente, né, tudo aquilo que está escrito lá no texto, né, principalmente, né, ligado, né, essas questões aí que eu já até coloquei antes, né, dos eixos, né, do que é base, né, para a EPT, né, ciência, tecnologia, cultura, né, então isso é muito interessante que você está dizendo. E como eu trabalho muito com formação também de professores e a própria assim, análise de resultados, né, de estudantes, né, de todos os níveis, e a gente escuta muito isso mesmo, né, do professor às vezes falar assim, olha, eu ensinei, tá, mas aí a gente vai para o aluno e ele não aprendeu. Né? Então, quer dizer, né, tem até uma piada, né, que leva a gente a refletir sobre isso, né, quando o cara ensina o menino, né, não sei se vocês conhecem, né, do rapaz que ensina o menino, ele ensina o cachorro a falar, né? Eu ensinei ele a falar, mas ele falou, né? Ele não falou. Né? Então, eu acho que é por aí, né, essa forma aí que a gente está analisando, não é mesmo? Exato, exatamente. Você sabe que tem alguns idiomas que o verbo ensinar e aprender é o mesmo. Porque o russo é um deles, eu não ouso dizer aqui como é que é a palavra em russo, mas o francês também, o verbo apprendre, ele significa tanto ensinar, aprender, quanto o processo de ensinar e aprender. Porque o que está por detrás dessa concepção é que não há ensino se não houver aprendizagem. Né? Então, assim, ensinei, dei uma aula maravilhosa, ninguém aprendeu, então você não ensinou. Né? Você contou para os outros o que você sabe, só isso. Então, assim, é por isso que eu sempre, quando eu vejo texto, eu faço questão de escrever, quando eu escrevo, processo, ensino, tracinho, aprendizagem, porque isso faz parte de um todo. Né? Para mim, é absolutamente incoerente você dizer que ensinou, né, se você tem certeza que o outro não aprendeu. Então, o que é necessário fazer para que o outro aprenda? É a primeira pergunta para estabelecer o processo. Né? Então, veja, dentro dessas palavras que vocês disseram, alguém disse que aprender também é desaprender. Então, olha que legal. Na concepção que nós estamos dizendo, não é que você desaprende alguma coisa, mas é porque, ao aprender algo, você se torna uma pessoa diferente. E é o conjunto dessas aprendizagens e, portanto, conjunto dos erros, dos acertos, das voltas atrás e tal, que faz você ser o que você é hoje. O genial Humberto Gessinger, dos Engenheiros do Havaí, tem uma frase de uma música dele chamada Surfando Karmas e DNA. A música, ele diz o seguinte: se eu soubesse antes o que eu sei agora, eu erraria tudo exatamente igual. É bacana, ele está dizendo que ele está feliz com o que ele é hoje. Né? Eu acho essa música mais legal do que aquela dos Titãs. Devia ter errado mais, aprendido mais, feito mais. Não devia ter nada, porque você seria outra pessoa. Né? Então, eu não sei, Gilceia, se é desconstruir os conceitos ou se é agregar novas facetas para aquele conceito. Os conceitos, eles são sempre multifacetados. Então, assim, quando você constrói, imagina bem, o processo de construção de um conceito, qualquer que seja ele, vamos pegar um conceito que talvez a gente saiba compreender o conceito de irmão, por exemplo. Você começa a fazer essa compreensão por meio de algumas interações familiares. Ou você tem um irmão, uma irmã, ou você tem um primo que tem irmã, ou seu pai, sua mãe tem irmão. Então, num contexto bem restrito. Né? E aí você pode pensar em irmão como sendo uma categoria assim, ó,
o irmão é filho do meu pai, da minha mãe, eu sou do meu pai, da minha mãe, e tal, alguma coisa assim. Tem uma ligação parental. Aí, mais para frente na sua vida, você ouve falar assim, aquele Frei ali é o irmão Cláudio. Você fala, peraí, tem uma coisa errada, porque ele não é filho do meu pai, é filho da minha mãe, como é que ele é irmão? Ao assimilar essa nova concepção, essa nova parte do conceito de irmão, você não desconstruiu o outro. Você simplesmente alargou o que um professor da UFMG, o Eduardo Mortimer, chama de perfil conceitual. Você colocou uma zona a mais de significação para aquele conceito. Certo? E aí você pode chegar para um cara, um amigo seu, e dizer, ô mano, ô irmão, esse cara é um irmão para mim. Eu acho que é agregar no sentido de... Comer manga, isso é ótimo. Isso é ótimo, isso é fantástico. Então, veja, talvez a apropriação conceitual da gente, esse processo, não faz a gente abandonar um conceito e pegar o outro. Então, vou pegar assim, o exemplo, o Ronan e eu somos professores de física. Quando alguém fala para a gente peso, vou perguntar para vocês, não vou perguntar, tá? Não vou ser indiscreto, até porque eu não estou podendo perguntar para ninguém. Qual o seu peso? Essa pergunta feita para um físico, o cara arrepia quando o cara fala assim, 30 quilos, 60 quilos, 70 quilos. Mas no contexto cotidiano, perguntar isso faz sentido. Mas dentro da física, perguntar é outra coisa. O fato da gente aprender um novo conceito de peso, uma nova parte desse conceito de peso, não significa dizer que nós vamos abandonar aquele outro. Ficaria muito chato. Imagina a gente na rua. Qual o seu peso? Não, meu peso não. Minha massa é... toma banho. Não está na hora de falar isso. Né? Então, assim, realmente, palavras são polissêmicas mesmo. Hoje está fazendo calor. Aí. Tem uma série dessas questões. As palavras, de fato, são polissêmicas. Os conceitos, eles são multifacetados. E o fato, a gente achava no ensino de ciências, né, Ronan? Há um tempo atrás, na década de 80, principalmente, que ao aprender um conceito novo, a gente abandonava o anterior, como se fosse exatamente esse negócio de desaprender, né? Eu jogo fora aquele que não serve mais. E tudo leva a crer hoje que não é bem assim. Que a gente continua... Aquelas partes que foram construídas, elas continuam ali. E talvez um bom aprendizado seja aprender também a adequar a sua linguagem àquele contexto. Acessar diferentes zonas daquele conceito, dependendo de qual é o contexto que você está. Isso talvez seja uma coisa muito importante para o ensino hoje. Vocês imaginam, né, gente? Se eu desse uma ênfase muito grande, que eu poderia aqui agora falar, não, assimilação é um processo de incorporação. Sabe, citar o Piaget aqui, e seria um negócio bonito, muito pouco operacional. Talvez, se eu tivesse num congresso sobre o Piaget, eu tivesse que falar desse jeito. Então, não é que o conceito muda, eu estou simplesmente entrando em determinadas formas de pensar, de agir, de falar, dependendo de qual que é o conceito, tá? O contexto, desculpa. Débora e depois Jusceia. Professor, você me lembrou um período, meu menino na terapia, e a gente brincava muito de juntar bonequinhos, né? E aí um dia ele falou assim, vamos fazer uma feira de adoção. Colocou uns bichinhos assim, e aí ele foi com a família dele, que era formada por um homem, uma mulher e uma criança. E aí eu fui com a minha família e coloquei duas mulheres. Aí ele olhou para mim e falou assim, já vem você de novo. Aí eu falei assim, mas cada um vai com a sua família, que não são vários, e tentando trabalhar conceitos de família com ele muito pequeno. E aí eu lembro que a terapeuta falou comigo, Débora, não adianta você querer desconstruir isso que ele tem. O que ele vê na sua casa? Você, o pai dele e ele. Esse é o conceito de família que ele tem agora. À medida que ele for crescendo, ele vai vendo outros, é isso que você colocou, ele vai agregando isso. Então, o meu desejo de que ele não tivesse preconceito era tão grande que eu já queria
enfiar aquilo nele, né? Falar assim, olha, tem isso tudo aqui. Sim. Mas ele, né, ao longo do processo de vida, é que ele ia absorvendo isso. Então, fui eu, inclusive, quando que falei, né, a questão de desaprender, e agora foi bacana de você colocar isso, porque realmente não é jogar a água da banheira fora com o bebê dentro, né? E a gente pensar assim que aquele processo vai se renovando, mas de fato eu só consigo apreender algo, colocar, encaixar mais um pouco aqui, abrir mais espaço para alguma coisa, outra coisa vir, porque já tinha algo antes aqui, de certa forma, me completando, né? Então, acho que esse processo de ensino-aprendizagem, nossa, é muito bacana. E por isso que teve alguém que colocou aí, e de fato, por isso que a gente diz que a aprendizagem é uma construção. É construção mesmo, porque o processo que se desenrola é um processo em que você sempre se apoiando nas estruturas que você já tem, você amplia essas estruturas, né, ressignifica, acrescenta novas possibilidades, e isso é uma coisa muito interessante. Eu faço uma comparação que, assim, a aprendizagem, ela não é tipo um jogo de war, sabe? Todo mundo já jogou War aqui, né? Você vai anexar territórios. O território está lá, prontinho, você anexa do jeito que ele está lá. A aprendizagem é mais um jogo de Lego, em que cada pecinha que você coloca, você cria um trem diferente, inclusive de novas possibilidades de conexão, né? E por isso a ideia da construção, né? O caso do seu filho, ele tem um modelo família numa determinada faixa etária. É por isso que a gente, por exemplo, na escola, começa estudo de geografia pela casa que você mora, a rua que você mora. A história é a própria história de vida da criança, onde que ela veio, nasceu e tal. É do particular para depois universalizar, né? E você vai conseguindo ver que a história da criança é diferente da outra. Eu não sei a idade que tinha. Seu filho e sua filha? Seu filho? Meu filho, isso com 4, 5 anos. Imerso no que o Piaget chama de egocentrismo. Patrícia, se eu falar uma bobagem aqui, você me chuta a canela virtualmente. O egocentrismo é diferente de egoísmo, né? Egocentrismo, porque o egoísta reconhece o outro, mas quer tudo para si. O egocêntrico acha que tudo é ele. Né? Então, assim, o egocêntrico não reconhece o outro. Para ele, tudo é... Então, assim, é muito comum criança nessa idade começar um caso pela metade, porque ela já pensou esse caso na cabeça dela. Aí eu fui lá, né, e fiz o gol. Falei, como assim que você fez o gol? Que isso? Porque ela sabe o contexto, então ela acha que por ela saber, todo mundo tem que saber. Se ela não gosta, ninguém precisa de gostar. Se ela não sabe, ninguém sabe. Então, se ela tem uma família, todas as famílias têm que ser assim. É tudo resultado de uma fase em que o mundo é interpretado a partir de si. E quando você apresenta um modelo diferente, ela diz, não, isso não é família. O que ela está dizendo? Não é a minha família, então não pode ser nenhuma. Entende? Quando que começa, então, a ser importante a inserção de outros tipos de família, outros modelos familiares? No momento que a criança tiver curiosidade. Nossa, mas aquelas duas ali, mulheres, aqueles 2 homens ali, estão, sabe? Aqueles 3 ali... Não, mas vem cá. Então, deixa eu te explicar como é que é. Nós temos uma família, sim, mas existem outros modelos. Aí ela começa a incorporar isso. Quer dizer, no momento em que ela é desequilibrada, do jeito que eu estou dizendo. Porque se você apresenta, isso é uma coisa importantíssima, se você apresenta um conhecimento que está além das possibilidades cognitivas daquele sujeito, ele sequer vai ser desestabilizado. Eu vou falar de física quântica para o meu filho de 7 anos. Não, eu não vou conseguir desestabilizá-lo, porque as estruturas de conhecimento que ele tem são incompatíveis com aquele saber. Então, uma uma parte científica do planejamento didático e da própria da didática em si é justamente você saber adequar o que se ensina para as possibilidades cognitivas daquele sujeito, daquele conjunto de sujeitos. Tá? Exemplo. Eu vou passar a palavra, tá, Juscelia, e depois a Paula. É porque eu me empolgo muito com esse negócio. Se eu estiver falando demais, vocês, por favor, podem chutar minha canela. Mas olha só.
Meu filho mais velho, que estudou no Marista, é esse que... Falta 2 horas para ele embarcar. Ele estudava no Marista lá, e no Marista eles cismaram de ensinar regra de 3 na 3ª série. Porque tinha que antecipar os conteúdos, porque a escola tinha que ser forte, e aí tinha que antecipar o conteúdo, e tinha... Aí como é que você ensina isso? O menino sabia multiplicar. Então tá, o menino sabia... Hoje é 4º ano, né? Então, assim, sabia fazer multiplicação. Então tá. Então a professora botava uma regrinha e falava, multiplica cruzado, e pronto. Regra de 3 é uma relação entre 2 proporções. O nível de abstração necessário para aquele tipo de ação é incompatível com aquela faixa do desenvolvimento cognitivo. A criança na 3ª série, ela está ali no que o Piaget chamava de operatório concreto, e precisava de uma operação dessa, precisa de fases finais do operatório concreto e lógico formal. Então, bom, é incompatível, não dá para ensinar. Se você não... E assim, é um conhecimento que está tão além do nível de desenvolvimento que esse tipo de aprendizagem, se existisse, ele não ia gerar nenhum desenvolvimento. Quer dizer, não adianta ensinar isso naquela fase, porque a pessoa não vai ter um salto estrutural, sabe? Qual que é a saída que todo mundo tem quando você precisa de resolver uma coisa, que é tirar nota, e não entendeu bolhufas? O que você faz? Decora, resolve todos os probleminhas iguais, tira nota boa na prova, e isso tem um efeito nefasto, porque o cara passa a acreditar, o modelo dele é que tudo se resolve com regra de 3. Aí, eu e o Ronan, dando aula no 3º ano lá do Marista, pegamos alunos que a gente diz assim, olha, quanto maior a distância entre 2 cargas, menor a força entre elas. Vocês entenderam isso? Entendemos. Beleza. Então, resolve uma questão que usa isso. O cara usa a regra de 3. E ele chega num resultado que quanto maior a distância, maior a força. Mesmo negando o que ele tinha acabado de falar, o instrumento, regra de 3, é tão forte, porque resolveu tanto problema na vida dele, que ele usa sem saber o que está usando. Até no 3º ano. Quando ele já teria capacidade de discernir. Você fala com ele, não. Você não acabou de falar para mim que quanto mais longe, menor a força? O que você achou maior aqui? Não, porque o que eu falei está errado. Entende o efeito nefasto que tem você colocar, você tentar ensinar algo que está além da capacidade cognitiva das pessoas. Elas resolvem um problema. Elas decoram, elas repetem, elas, fazem igual. E como dá certo, elas usam isso como regra para a vida acadêmica inteira. Então, assim, existe uma ciência... É generalizar, né, Gabriel? Exato. Chamar regra para ser geral, para que sirva para tudo, né? Para ser geral, e o cara usa sem pensar, porque só deu certo para ele até então. Então, assim, existe uma ciência... O pessoal fala que da didática. Física é decoreba. Fala. Decorar fórmula. Isso não resolve de nada. Teve uma época no Marista que a gente dava fórmula na prova, lembra, Ronan? Pega a fórmula. Eu dou até hoje. Lá no ensino médio, né? Normal, gente. Normal. A fórmula não quer dizer nada, não. Você tem que saber. Minha prova é um formulário completo. Não tem problema nenhum. Então era a Jusceia, depois a Paula. Vou passar a palavra aí, senão eu vou ficar falando aqui até 10 horas. Você está sem som. Eu já baixei a mão, já. Tá. Eu falei tanto que você desistiu, né? Desculpa. Eu sou meio empolgado com isso. Se vocês não me chutar a canela aqui, eu vou ficar falando. Paula, por favor. Boa noite, gente. Oi, Jóia. Eu participo pouco, mas eu estou bem atenta ao que está acontecendo. E me chamou muita atenção essa questão de vocês falarem do conhecimento, da aprendizagem, e falar de filhos, né? Que filhos sempre tocam. Então, eu acabo trazendo uma contribuição aqui, como que a gente observa esse contexto da aprendizagem. Eu trabalho no CAPES, e na luta antimanicomial, que é 18 de maio, a gente desenvolveu um tema que é loucura. E a gente começou a perguntar para os pacientes, né, o que é loucura para você?
E aquilo eu cheguei em casa, assim, com esse pensamento, né? Cada um teve uma resposta diferente. Aí aqui em casa tem uma chocadeira, tinha, né? Não tem mais, mas tinha uma chocadeira que estava com ovos para chocar, e eu estava olhando para aqueles ovos, minha menina de 8 anos, não, na época ela tinha 5 anos, ela sentada do meu lado, olhando para aquela chocadeira, eu resolvi perguntar para ela. Aí eu falei com ela: ô Isabela, o que é loucura para você? Ela virou para mim e falou assim: mamãe, loucura é a senhora colocar esses ovos aí na chocadeira e de repente sai um monte de pintinho. Aí eu parei, ela não sabe como que ocorre o processo. Então, expliquei, né, na linguagem dela, o processo de como os ovos vão sendo chocados, como que formam o pintinho. E, no final, perguntei para ela: e aí? Que é loucura para você? A mamãe, os ovos não são loucura mais não, porque agora eu já sei como que é. Né? Então, aí, ali eu percebi que, olha, foi uma aprendizagem num contexto que eu achei, assim, fantástico, né? Uhum. Da forma dela ali, e ela não achou aquilo loucura mais. Aí eu achei interessante eu sou professora também, né? Eu trabalho em casa e sou professora também. E esse processo de aprendizagem, principalmente quando ocorre naturalmente assim, é muito encantador para mim. Então, eu achei muito interessante esse momento que aconteceu. Essa assim, partir da curiosidade, né? Partir dessa vontade de aprender é algo legal, assim, no cotidiano, vamos dizer assim. E é importante a gente, como professor, didaticizar isso, quer dizer, transformar o nosso conhecimento, o que a gente vai ensinar, em algo que seja passível de discussão, de pergunta, quer dizer, quando a gente fala em problematizar o ensino, é nesse sentido. É criar situações em que aquilo que você vai ensinar se torne operacional, fazer o cara pensar a respeito, né? Começar por uma pergunta. Eu estou tentando reproduzir isso aqui, quer dizer, a pergunta que eu fiz, o que é aprender, nós estamos discutindo ela até hoje. Eu tinha pensado umas outras 5 perguntas para a aula de hoje. Nós vamos ficar na primeira. E isso é legal, porque dá essa discussão, entende? E assim, fundamentalmente, né, o ser humano se sente incomodado quando tem alguma pergunta que ele julga importante, né, e que não é respondida, né? Isso é uma coisa muito legal. A ideia da pergunta é sempre muito interessante. Eu, quando dou aula de didática, eu falo uma coisa no primeiro dia de aula e geralmente as pessoas me taxam de doido. Depois, no resto das discussões, eles continuam achando que eu sou doido, mas por outros motivos. A pior coisa que você faz para um aluno quando ele te pergunta uma coisa é responder. Aí o cara fala: mas o que é que eu vou fazer então, né? Vou calar a boca? Não. Você vai devolver a pergunta para ele, em que contexto que você quer saber, por que você está querendo saber isso, o que você pensa sobre isso, né? Senão fica aquele caso, aquela piadinha manjada, né? Do menino que chega em casa: pai, o que é sexo? Aí, putz, nossa, vou ter que ensinar, né? Aí senta, explica, conta o caso, como é, o que é sexo, o menino só regalando o olho, né? Ele falou: filho, mas por que você queria saber isso? Não, porque eu estou preenchendo uma ficha que é da escola, está escrito nome, sexo. Aí já foi. Então você tem que saber, né, do que se trata, o que você quer saber mesmo, né? Marinalva? Então, professor, acho legal você falar essa questão aí das capacidades cognitivas, do tempo, do momento de aprender as coisas, sabe? Achei isso muito interessante. Lembrei que eu estou ajudando uma sobrinha minha, ela passou no IF, aqui de Ouro Preto, fazendo administração, e ela tem muita dificuldade para aprender matemática. Ela está com 15 anos. E eu me lembro que na mesma época também eu estudei lá, né? E eu tinha uma dificuldade imensurável de estudar matemática. E ela falou comigo: tia, pode me ajudar com matemática? Eu falei assim: vamos tentar, né? E aí eu fui assistir alguns vídeos de matemática, peguei algumas coisas para fazer, e assim, arcos notáveis, trigonometria, coisas que eu tinha muita dificuldade também na idade dela. E como que eu entendi aquilo de maneira tão simples, sabe? Para mim pareceu tão fácil. Hoje parece tão fácil. Eu falei assim: como é que eu não consegui aprender isso lá no passado? Aí você vem com essa questão da maturidade cognitiva. Aí, assim, realmente, né,
Quando a gente está lá naquela fase lá, é muito difícil da gente entender certas coisas. Uhum. E depois a gente amadurece, fica tão mais simples de você aprender. Então, assim, não, o caminho é esse, nossa, né? Essa questão de ter uma maturidade cognitiva é muito, muito significativa, né? Sim. É muito interessante, gostei muito dessa sua fala. É legal mesmo, e assim, esse é um embate, assim, que foi um embate do século XX da psicologia, se o aprendizado não poderia contribuir para o desenvolvimento, né? Que era uma tese do Vygotsky, e pretensamente diziam que o Piaget falava o contrário, né? Que tinha que desenvolver para depois aprender. Na verdade, a relação é muito mais dialética de uma coisa com a outra, do meu modo de ver. Espero conseguir mostrar isso para vocês aí ao longo desses nossos encontros, que tanto... mas, assim, uma coisa é certa, eu acho que o Vygotsky e o Piaget... O Vygotsky traz uma ideia muito legal, né, da zona de desenvolvimento proximal, que ele fala o seguinte, olha, tem um monte de coisa que a gente consegue fazer pela gente mesmo, que é o que a gente já tem de desenvolvimento. Tem outras coisas que a gente consegue fazer com a ajuda de outro, que ele chamava de outro mais capaz, né? De uma outra pessoa que sabe mais, tá mais, né? E isso é a zona de desenvolvimento proximal. É ali que, de fato, o aprendizado acontece. Mas tem uma coisa que é fora dessa zona de desenvolvimento proximal que não adianta. Eu não tenho sequer... Pode alguém querer me ajudar, mas eu não vou dar conta. Então, tentar usar aprendizados para puxar a pessoa para frente é muito legal. Mas levar isso ao extremo, fora da capacidade da pessoa, aí só gera frustração. E é assim para a habilidade motora também, né? Na educação física, assim, você pode ter alguns exercícios para crianças pequenininhas para melhorar a coordenação motora, a motora fina, por exemplo, né? Mas se você exigir de uma criança muito pequena movimentos muito elaborados, ela não vai dar conta e vai se frustrar às vezes, sabe? Então, assim, qualquer área do saber que a gente está discutindo aqui, essa questão pode ser aplicada, né? Aí tem a Ivone e depois o Ronan. Ivone. Sou eu, professor? Ivone. Ok, tá me ouvindo? Claramente. Então tá bom. Não, o que eu queria só complementar igual assim, aqui na escola, né, no Cefet, a gente assim, sempre a gente conversando com os professores sobre essa importância da avaliação diagnóstica, né, avaliar, né, o que o aluno sabe, sempre começando, né, começa os primeiros anos, e que eu tenho observado que os próprios professores têm dificuldade de saber, assim, de elaborar essa avaliação para poder entender, assim, o que é necessário o aluno ali na minha disciplina, né? Por exemplo, pensar na disciplina principalmente técnica. O que é necessário de saber aprender durante aquele ano, né? Então, os professores, no geral, que eu observo aqui, né, no Cefet, muitos têm essa dificuldade de fazer esse tipo de avaliação. Ontem mesmo, né, conversando com a minha coordenadora acadêmica, a gente discutindo sobre a questão dos cursos técnicos, né, os subsequentes e concomitantes. Tem muita desistência, né, muita evasão dos alunos. E é justamente porque os professores tentam trabalhar, né, com os alunos, querem que os alunos do curso técnico saiam com nível assim, de graduados, é como se saíssem graduados, né, e não como técnicos, mas justamente porque tem dificuldade de colocar ali, né, numa avaliação de ensinar, de trabalhar, o que é necessário um aluno do curso técnico saber dentro da disciplina. Igual tem umas disciplinas como mecânica do solo, né? Então, o que é necessário o aluno saber? E, assim, eu observo que, principalmente os professores da área técnica, têm muita dificuldade. Aí, o que acontece? Igual com os alunos que chegam nas primeiras séries, né? No início, né, eles levam um tempo para adaptar a escola, né? Primeiro é a questão pensar assim, a decoreba. Eles estudavam, né, em escolas que aprenderam muito a decorar. Então, aqueles que aprenderam a memorizar, né, a decorar, né, tem essa dificuldade. E aí tem um outro grupo de alunos que tem dificuldade porque realmente não aprendeu, né? Então, para poder fazer sentido o que o professor está ensinando, muitas vezes aquele conteúdo que está sendo ensinado não faz muita diferença.
E aí, quando eu coloquei, né, no chat aí sobre essa questão de fatores externos e internos que vai influenciar na aprendizagem, o que eu tenho observado, né, eu não sei se isso é muito comum na adolescência, mas eu tenho observado demais, principalmente após essa pandemia, né, durante essa pandemia, é o adoecimento dos alunos, justamente assim, ficando ansiosos porque não estão aprendendo, né? Então, eles ficam ansiosos pela cobrança, assim, acho que está desenvolvendo uma ansiedade pela cobrança em casa, pela cobrança em sala de aula, né? Na verdade, sala virtual, porque não está aprendendo, né? E aí, quando eu falo assim, de fatores internos e externos, que a questão emocional, ela influencia muito na aprendizagem, né? Se o aluno está passando, né, por algum processo aí de adoecimento mental, por mais aí que a gente vai pensar assim, na questão cognitiva, que ele estava pronto para aprender, ele vai sofrer influência aí, né, dessa questão aí da saúde. E quando eu coloquei também fatores externos, pensando, igual ontem mesmo eu estava fazendo um atendimento a um estudante e ouvindo barulho em casa de 2, 3 irmãos lá gritando e tudo. Eu pensando assim, como que este aluno tem condições de aprender, de se concentrar, né, num espaço aí com tanto barulho? Ele está pensando em questão de fatores externos, tá bom? Não, muito legal de você ter falado isso. Deixa eu fazer poucos comentários aqui. Eu vou passar para o Ronan, que ele pediu a palavra também. Olha só, primeira coisa importante. Às vezes tem que escolher assim, umas palavras, né, para falar bonitinho, assim, porque faz parte do métier de ser professor, faz parte da carreira docente, como faz parte de qualquer outra carreira, entender o contexto do seu trabalho. Então, tentar fazer uma analogia aqui. Eu sou engenheiro civil, vou construir um prédio. Se eu não entender o terreno, se eu não fizer um estudo do terreno, o meu prédio vai cair. Eu sou um médico, eu vou fazer uma operação. Se eu não fizer um estudo do paciente, das condições dele, meu paciente vai morrer. E por aí vai. Professor não. O professor acha que pode chegar na sala de aula e dar a aula que ele sempre deu. Uma vez eu tive um desentendimento profissional, né, com um colega que usou aquela velha frase, mas eu tenho 40 anos de experiência. 40 anos não, você tem 1 de experiência e 39 de cópia. Não é assim? Porque, na verdade, o que é o métier? Assim, o que é ser professor? É um cara que quer criar um mecanismo, né, uma narrativa. Narrativa é uma palavra que está sendo muito mal usada hoje, mas é mais ou menos isso, para favorecer a aprendizagem dos sujeitos. Então, eu tenho que conhecer quem são os sujeitos. Aí a gente ouve reclamação do tipo, olha, os alunos estão chegando com um nível muito baixo, mas são eles que estão ali. Ele é seu público, é a eles que você tem que adaptar. Eu já ouvi de colegas, quando eu fui professor da UFV, o cara falando isso, eu não passei no concurso na UFV para adaptar a minha aula. É uma aula à prova de estudante, olha só, é uma aula à prova de sujeito, quer dizer, a aula que é um momento de máxima interação, o cara despreza exatamente isso. Veja, desculpa, mas assim, não tem outro jeito de falar. Esse cara não é professor. Não é um professor. Não tem como ele se dizer professor e negar a realidade do outro. Ser professor é compreender a realidade do outro. Claro que a gente vai errar, a gente vai falhar, às vezes o cara não consegue, a gente não consegue atingir todos. É claro que acontece isso. Como também um prédio cai, como também um paciente durante a operação morre. Isso é fatalidade, mas isso não pode ser a regra geral. Saber quem está na sua frente, portanto, a questão da avaliação diagnóstica, ela é uma essencialidade. Não é só no primeiro dia de aula, é ao longo do curso todo. E aí, gente, assim, eu entendo os nossos colegas que dão aula de manhã, de tarde, de noite, porque eu já fiz isso, o Ronan já fez isso. A gente era dador de aula mesmo. Na iniciativa privada, a gente precisava de fazer isso. O cara dá aula, às vezes, no estado, onde a remuneração não é compatível com a exigência do cargo, e aí ele precisa de ter um cargo de manhã, de tarde, de noite. Gente, não dá para pedir para esse cara fazer diferente do que ele faz. A gente liga no piloto automático e vai embora.
Infelizmente, o ideal seria que ele tivesse uma carreira, que ele fosse lotado numa escola e ficasse lá. Mas nós, da rede federal, nós temos isso. E aí, moralmente, eu me sinto moralmente obrigado a fazer isso. O que eu faço? No final de cada aula, quando eu dou aula de física, tem sempre uma questão para eles responderem. Eu combino com eles que não é o certo e o errado, é o fazer, escrever o que ele está pensando. Eu leio todas, retorno na outra aula para eles, replanejo a aula em função do que eles aprenderam ou não, e vou fazendo assim. Sabe? Isso é essencial. Tem gente que ainda fica pelo caminho? Tem gente que fica pelo caminho, sim. Isso é o caderno de planejamento, está até desgastado, né? Amarelado e tal. Então, assim, gente, na boa, sem meias palavras, né? Acho que a gente está bem maduro para discutir isso. Isso não é ser professor. Então, esse é um primeiro ponto. Desconsiderar o estudante é desconsiderar o local, né? O terreno, né? Onde a gente atua. Então, esse é o primeiro ponto. Eu sei que essa é uma discussão muito pesada, é muito difícil. Você vai falar isso com um cara, vai ficar bravo e tal, mas, assim, essencialmente, se a gente for falar, né, é isso que acontece. Ser professor é compreender como o outro aprende a sua disciplina. Eu te falo uma coisa, quanto mais um professor... É claro que tem um limite, mas quanto mais o professor sabe, conhece da disciplina dele, de como ensina e tal, mais ele abre mão de conteúdos, que ele vai saber o que é essencial. Eu tenho uma conhecida que todo dia de manhã ela posta no Facebook assim, mais um dia e eu não usei a equação de Bhaskara para nada. Então, assim, para que a gente vai entulhar conhecimento na cabeça sabe, das pessoas que eles não vão usar? E isso é conhecimento propedêutico e técnico também. Eu gosto muito desse torno aqui. Ninguém usa ele mais no mundo do trabalho, mas eu gosto dele, você tem que aprender. Sabe? Então, assim, são certas coisas que a gente precisa de desnudar e de colocar isso dentro na ferida mesmo. Assim. Uma análise sobre o que eu ensino, sobre o que é essencial, o que não é. Sobretudo nessa época de pandemia, gente. Vou dar aula de tudo. Que isso? Né? Então, assim, esse é um primeiro ponto que eu acho que dessa sua fala a gente pode depreender. Tem uma segunda coisa que... eu separo também assim, muito essa questão do... Vou falar assim, tem um professor que faz isso porque ele acha que isso é o certo. Ele é um cara bem intencionado e que a gente precisa de mostrar para ele que não é assim. Quer dizer, o cara que... Tem gente que acha que tem que usar uma linguagem rebuscada, que é normal e é desejável que muitos alunos abandonem, porque isso vai falar que o Cefet é forte... essa concepção, infelizmente, ainda é muito forte na cabeça das pessoas. E o cara não faz de mal, descompromissado, não. Ele faz porque, às vezes, acha que é assim mesmo. Tem outro tipo de pessoa, aí esse é mais sério, que faz por total descompromisso. Mas seja de um jeito ou de outro, esse é um ponto a ser, né, amplamente debatido mesmo. É um caso muito sério isso. Vou passar para o Ronan, senão eu vou começar a xingar demais aqui. Vai, Ronan. Eu vou ser rápido, Gabriel, que aí depois eu volto a você e você já pode conduzir. Eu queria voltar um ponto atrás, na verdade já distanciou um pouquinho, mas só para dar um exemplo, Gabriel, quando a gente estava falando sobre a questão realmente do tempo de maturidade do aluno para aprender certas coisas, eu ia dar como exemplo, Gabriel, a gente trabalhando lá na rede privada, você vai lembrar que a gente trabalhava no primeiro ano e também no terceiro ano do ensino médio. E era muito interessante, porque a gente começava a trabalhar física, por exemplo, leis de Newton, com um aluno lá no primeiro ano, e ele tinha uma dificuldade gigantesca para poder lidar com aquilo tudo. Quando esse aluno ia para o terceiro ano, você vai lembrar, né, Gabriel? O terceiro ano era integrado, então a gente fazia uma revisão do primeiro ano. Para muitos desses alunos não era revisão, porque já se passava muito tempo, eles aprendiam para decorar, para poder ter nota e passar. Então, quando você decora, se você não usa o tempo todo, você esquece. Vou até fazer um parênteses aqui. Estava comentando esses dias, né? Eu tinha uma memória, Gabriel, excepcional para telefone celular, para guardar números de telefone. Com o advento do celular, eu parei. Hoje eu não sei o número de ninguém mais. Eu só sei o meu telefone. Eu não sei de qual é o número da minha mãe.
eu não sei o descoro o número da minha avó, eu não sei o descoro o número de ninguém. Entendeu por quê? Porque eu parei de usar essa função, né? E aí, aquilo que é decorado você esquece. Aquilo que você aprende, você não esquece. Mas aquilo que é decorado, você esquece. Então, esse aluno nosso no terceiro ano, ele chegava lá, ele via a lei de Newton, que para ele era como se fosse pela primeira vez, né, Gabriel? Engraçado isso, né? Você começava com o aluno, era a primeira vez, ele não lembrava. Você fala, eu que dei aula para você disso? Não. Você lembra disso, Gabriel? O aluno falou assim, não, professor, eu nunca vi isso. Você viu sim, Cara, eu dei aula para você. Não, eu nunca vi. Você lembra disso, Gabriel? O cara falava para você que nunca tinha visto, ele tinha sido seu aluno. Né? E aí, no terceiro ano, era outro naipe, né, Gabriel? É. No terceiro ano, o cara deslanchava, o cara ia bem. Por quê? Porque estava em outro mundo de maturidade. Isso realmente é muito bacana. O Gabriel tocou num ponto, assim, extraordinário nessa aula de hoje, viu, Gabriel? Achei muito bacana isso que você falou. Né? Gabriel tocou uma coisa que ele tocou assim. Gabriel é um cara muito gentil, sabe? E de uma delicadeza impressionante. Mas ele tocou numa coisa que, para mim, é um calcanhar de Aquiles. Nos últimos tempos, eu venho trabalhando muito a questão da profissão docente. E eu virei uma pessoa assim, muito árida com isso, sabe? Porque isso que o Gabriel falou. Entrar em sala de aula não é simplesmente você passar para frente informações escolarizadas. Ser professor é muito mais do que isso. Né? Isso, tudo que o Gabriel falou, se colocar no lugar do outro, é formar a pessoa. Isso é que é ser professor. E aí, eu vou lembrar de uma frase que o Gabriel falava muito do Gabriel. Essa frase, para mim, ficou um marco também. Né? O Gabriel é um cara que me espelha muito nele para dar aula. Gabriel falava assim, ensinar passa pelo coração. Mas Gabriel sempre falou isso com a gente do Marisa. Ensinar passa pelo coração. E é um pouco por aí. Né? É bacana, porque as pessoas acham que basta entrar em sala de aula e saber fazer algumas operações matemáticas, né, que ele é um professor de matemática. E não é verdade. Né? Ser professor é mais do que passar para frente informações, não chamo nem de conhecimento, hein? Eu chamo de informações escolarizadas. Né? E aí o Gabriel também falou uma coisa muito bacana, que é muito bom discutir isso, né, na academia, é muito bom levar isso para frente, mas ele tocou num ponto fundamental. Né? A gente tem professores que não têm a menor condição, né, de fazer diferente e até de se especializar. Eu vou dizer para vocês, por exemplo, de uma experiência que eu vivenciei durante um bom tempo trabalhando no Instituto. O Gabriel também pegou depois uma parte disso no meu lugar, né, que foi o PIBID, Gabriel. O PIBID me mostrou uma realidade que eu conhecia de ouvir falar. Mas quando eu entrei a fundo na realidade, que é a realidade do professor que trabalha no estado de Minas Gerais, eu fiquei escandalizado. Né? Não é só questão do salário, não. O salário é baixíssimo, e até pouco tempo atrás o salário do cara estava dividido, né? Recebia um percentual do salário no começo do mês e o restante só no final, mas a conta chega, no meio do mês e o cara não tem dinheiro para pagar. Não dá para você comprar, esperar, olha, meu filho, fica com fome até o final do mês, que no final do mês eu compro leite para casa. Isso não tem jeito de fazer. Né? Enquanto, por exemplo, desembargadores, juízes e promotores estão ganhando em dia. Então, isso a gente tem que lutar pela profissão docente. Né? E aí, voltando à questão do professor, uma coisa que para mim mexeu muito comigo, eu vi vários professores falando um negócio que chamava dobra. Dobra. Aí eu fui descobrir. Né? Dobra era o cara tinha que ter 2 cargos, trabalhar de manhã e de tarde no Estado e de noite na Prefeitura de Congonhas, eu conheço vários que são assim, para ganhar um salário quase que passa fome. Como é que você quer que uma pessoa que trabalha de manhã, de tarde e de noite, uma carga horária de quase 15 horas por dia, são 5 horas de manhã, 5 horas da tarde, 5 horas da noite, ainda tenha tempo para ir estudar e pensar diferente? O cara vai para o piloto automático mesmo. Né? Então, essa crítica que o Gabriel fez é espetacular, e ele foi muito feliz, o Gabriel, quando você colocou o contraponto, que é do professor, muitas vezes não fazer, não é porque ele não quer, não dá conta. Não tem como. O cara tem uma questão anterior a isso tudo que chama-se sobreviver. O cara tem que sobreviver. Né? A gente está vendo aqui, não vou falar muito para não estourar umas frases, mas a gente está vendo uma coisa hoje, por exemplo, que me deixa extremamente indignado. É gente na fila para comprar osso. Tá? Isso era motivo para a gente ficar extremamente indignado e ir para a rua. Né? Aquele osso que antes o açougue jogava fora, a gente está na fila hoje para comprar.
O cara já tá sacando, opa, virou um grande negócio. Outro dia desse eu vi, acho que eu mandei para o Gabriel, né, Gabriel? No supermercado, uma placa vendendo pé de galinha. Na promoção, de R$16 o quilo. Eu mandei para você esse negócio assim, Gabriel? Sim. Mandei, né? Absurdo! A gente jogava fora, o supermercado está na promoção. Então, assim, eu estou saindo um pouquinho do nosso tema, mas é porque eu acho que está tudo encaixado. A gente não pode discutir profissão docente, professor, ensino e tal, sem pensar que a gente vive numa sociedade. E que a nossa função também, como professor, nessa sociedade, é mudar esse estado que está aí. Né? Não podemos ficar aceitando passivamente as coisas acontecerem como estão acontecendo. Então, e aí passa pela questão da profissão docente, que é muito mais que simplesmente transmitir informações escolarizadas. Né? Ô, Gabriel, desculpa que eu me empolguei aqui, viu? Cara, bacana demais. É isso mesmo, bicho. É isso mesmo. Olha só, a gente teria, assim... só para esgotar as perguntas que eu tinha planejado de fazer para vocês, a gente ficaria até umas 5 da manhã. Mas eu prometo que eu termino às 4h30, pode ser? Tá. Eu queria agradecer enormemente a participação, aí a interatividade, com essas palavras aí fortes aí do Ronan. A gente, infelizmente, está na hora, a gente vai ter que encerrar. Se eu começar a falar a respeito disso também, aí realmente a gente vai até meia-noite. E, assim, gente, o que a gente queria nesse primeiro momento era, do ponto de vista, né, do fenômeno da aprendizagem, lançar algumas ideias. Se ficou alguma coisa meio ainda sem encaixar, assim, meio sincrética, é isso mesmo, né? Assim, nas próximas aulas a gente vai aprofundar cada um dos temas aí. E aí eu peço a leitura do texto da semana, né, que é o texto lá Nessa semana agora, dessa aula de hoje, eu deixei um texto lá, que é do Fernando Becker, e parece que tem um vídeo, acho que eu coloquei o vídeo dele, da palestra dele, que ele vai discutir muito essa questão de aprendizagem, essa pergunta que eu fiz para vocês, o que é aprendizagem, o que é... Aí eu ia perguntar o que é conhecer, a relação que tem... É um artigo do Fernando Becker, que é um maior piagetiano vivo brasileiro, eu acho, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O cara é, além de tudo, uma pessoa ser assim, de luz mesmo. O cara é muito, muito bacana. E eu vou pedir para vocês mesmo, assim, se tiver pouco tempo, assim, para concentrar na leitura, na semana que vem, do texto da próxima aula, que ele vai falar sobre o Piaget e a relação lá com a educação profissional, tá? E aí, como eu combinei com vocês, a gente vai, no início da aula, na primeira parte, né, de 7 até 8h20, apresentar o Piaget, algumas ideias, a gente vai ecoar um pouquinho, vou resgatar um pouco do que a gente conversou hoje, mas eu queria dizer um pouco sobre o contexto da produção do trabalho dele e tal, e na segunda parte eu abro aí para perguntas sobre o texto. Tá joia, gente? Beleza? Então, ó, muito obrigado aí pela aula, muito obrigado aí pelas discussões. Queria agradecer a parceria do Ronan, sempre junto aí. E a gente... Bom fim de semana para todos. Vamos dar uma descansada, né? Tomar uma para quem é de tomar água para quem é de tomar água, dormir para quem é de dormir. Se cuidem e a gente volta semana que vem, tá? Grande abraço para vocês. Abraço, foi excelente. Tchau, Obrigada. boa noite. Gente, boa noite para todo mundo. Boa noite, obrigado. Até semana que vem. Um abraço. Bom fim